Dona Conceição é um cantor e compositor alvoradense que já se apresentou no Teatro da URGS, Sesc e diversos outros lugares. Hoje ele é o convidado do programa A História da Música, que já está em seu terceiro episódio, com a ideia de valorizar os músicos aqui de Alvorada, minha querida cidade. Então, quem quiser, assiste aí. Shed Fala, que é a música que dá nome ao meu primeiro disco, né? É uma composição que ela demorou muito tempo pra virar o que é hoje, assim, né? Eu compus a Shed Fala quando eu tinha 18 anos, né? E eu fiz 31 agora, né? Então, quando eu lancei ela, eu tinha 28. Então ela demorou 10 anos, né, pra vir a público, né? Muito pela minha dificuldade na época em me assumir como compositor, artista. Esse lugar é um lugar que é um lugar muito destinado a um determinado tipo de pessoas, né? E eu sendo preto de Alvorada, né? Esse não é um lugar para mim, né? Não é um lugar de um escritor, de um compositor, de um poeta, né? Então eu demorei muito tempo para tomar força, né? Para assumir esse lugar. Mas a gente fala já era cantada e tocada por outras pessoas, né? Não só aqui no Rio Grande do Sul, mas fora daqui, né? A gente fala faz parte de um repertório de uma cantora e compositora do Rio que eu admiro muito, minha parceira irmã Luciane Dom, né? Sempre tocava nos shows e sempre me dizia: por que tu não grava essa música, né? Por que tu não toca ela, né? E eu achava bacana que outras pessoas gostassem dela, né? Eu já compus outras músicas, mas essa música ela sempre tinha algo, né? E ela surgiu, né, numa briga, na verdade, né? Uma discussão de família, não uma briga, uma discussão de família, né? Um debate inflamado de família, que uma pessoa da minha família tinha falado que o período da escravização de pessoas negras no Brasil também era culpa, né, das pessoas negras que não se revoltavam, né? Não fizeram. E aquilo me deixou tão doído, porque uma pessoa da minha cor, da minha família, tem um entendimento tão raso sobre a história do Brasil, né? E de quanto o fato de nós estarmos aqui hoje, de eu ter composto essa música, é fruto de muita luta, né? De luta de muita gente que não está aqui para contar a história hoje e que através da minha voz pode ouvir, né? Pode ser ecoado isso, né? Então, como se isso tivesse passado dos antepassados até agora, né? E de quanta luta, não só a luta corpo a corpo, a luta física que abrevia a vida das pessoas, que mata as pessoas, mas a luta simbólica, a luta epistêmica, que é pessoas que escreveram nos registros contando a história real do Brasil. E a arte, né? A cultura, isso também é uma maneira de lutar, né? Quando eu vi aquilo de uma pessoa próxima a mim, aquilo me revoltou de uma maneira tão grande, assim, de como essa pessoa não teve acesso a essa história que eu fui buscar, né? E que, de certa forma, não é culpa, né? Não é culpa dela de não saber, né? Mas, e de certa forma sim, né? Porque se somos negros e negras num país racista, a gente tem a obrigação de saber essas coisas, porque isso mantém a gente vivo, né? Não só vivo fisicamente, mas no espírito, né? No espírito vivo, né? Então a gente fala, saiu, né? Contando, né? Salve o povo de Angola, né? Agô. Agô é uma saudação, né? Pedir licença, né? E Angola é um dos lugares onde teve a maior quantidade de negros e negras que foram sequestrados de lá e trazidos para o Brasil, né? Zapata e Zumbi, eu tinha muito lido sobre o exército zapatista da libertação, né? Zumbi foi um dos grandes heróis nacionais, né? Banto significa povo, né? Então, estou saudando todos aqueles e aquelas que lutaram muito para estar vivo, né? Eu digo que eu peço licença para chegar, né? O Cristo e o Oxalá falando sobre esse sincretismo que aconteceu no Brasil, né? De por hora a gente tem Nossa Senhora dos Navegantes, por hora tem Iemanjá, e ao mesmo tempo que isso para algumas pessoas
pode ter simbolizado um afastamento ou, né, um distanciamento da cultura africana no Brasil para uma cultura católica, né, da cultura europeia, né, eurocêntrica, e de certa forma isso também ajudou com que a cultura permanecesse viva, né. Então, falar sobre o sincretismo do Brasil é algo muito delicado, muito complexo, né, por essa via, né. E eu toquei no sincretismo porque na hora da discussão estavam se falando sobre isso, né, de como o catolicismo, né, o eurocentrismo tomou conta disso e transformou coisas, né, que vieram da África em outras coisas, né. E o Axé de Fala foi esse grito, assim, né, e foi e eu hoje olhando para aquele jovem de 18 anos eu sinto sinto um orgulho, né. Eu pegaria e se eu pudesse voltar no tempo, eu diria assim, continua, que tá esse é o caminho mesmo, assim, sabe? Porque hoje eu vejo jovens, mais jovens que eu naquela época, com discursos muito potentes, muito coerentes, né? Voltado para essa questão da liberdade, né? Da real liberdade mesmo, a liberdade da gente sair na rua sem ter medo, né? A liberdade da gente acreditar que a gente vive num país que não é um país genocida, né? Que mata jovens negros, né? E a Axé de Fala é mais ou menos isso, né? É um desejo, é um sonho de um guri preto, de uma periferia do Rio Grande do Sul, né? E eu acho que salve o povo de Angola, Agô, Zapata, Zumbi, Banto, salve Minas e Leaie, Aba, Oba, Uaê. Peço licença pra chegar, o Cristo Oxalá, axé de fala, axé de fala, axé. Salve Zambi, Costa do Marfim, salve Maranhão, Senhor do Bonfim, salve Pelota, salve Salvador, Capadócia, Palmares, Agô, Agô. Axé de fala, axé, axé, axé de fala, axé, axé, axé de fala, axé, axé, axé de fala, axé, axé. Morro Alto e Recife, Utará, um sorriso, Marfim, joia rara, Amor, Cantuá, Conceição, Saravá. Salve Zambi, Costa do Marfim, salve Maranhão, Senhor do Bonfim, salve Pelota, salve Salvador, Capadócia, Palmares, Agô, Agô, Agô. Axé de fala, axé, axé, axé de fala, axé, axé, axé de fala, axé, axé, axé de fala, axé, axé. Axé de fala, axé, axé, axé de fala, axé, axé, axé de fala, axé, axé, axé de fala, axé, axé. Morro Alto e Recife, Otara, um sorriso, Marfim, joia rara, Agô, Cantuá, Conceição, Saravá. Salve Zambi, Costa do Marfim, salve Maranhão, Senhor do Bonfim, salve Pelota, salve Salvador, Capadócia, Palmares, Agô, Agô. Axé de fala, axé, axé, axé de fala, axé, axé, axé de fala, axé, axé, axé de fala, axé, axé. Então, a Axé de Fala, ela é um carro-chefe da minha carreira, né? Ela foi a primeira música que eu senti vontade de gravar, né, num estúdio, né? E isso em 2017 eu encontrei com o Pedro Dom, que é um produtor, arranjador musical, que hoje está morando e estudando nos Estados Unidos.
E na época eu falei com o Pedro, falei, cara, eu quero te mostrar essa música. Eu toquei a Cheia de Fala pra ele e ele falou, nossa, essa música é linda, né? A gente tem que gravar. E eu falei, como é que a gente pode fazer isso? Ele me levou até o Pedra Redonda, que é um estúdio em Porto Alegre, e de um grande amigo que também virou meu produtor musical, né? Que é o Wagner Lagman, um grande engenheiro de som e músico. E ele falou, vamos gravar esse som, né? Vamos gravar um EP. Eram para ser 3 faixas, né? Que seria Madrugada, Axé de Fala e Deus é uma Mulher Negra. Seriam essas 3 músicas. E a partir daí, eu gravando essas músicas, acabei gravei esse EP, né? E coincidentemente, fui viajar para a França. Né? Fui fazer um trabalho na França. E quando eu cheguei em Paris, eu compus a primeira música do disco, né? Que em ordem cronológica, né? Que é Saudação a Exu. E compus a música, né? Quando cheguei em Paris, mandei a música pro Wagner. E o Pedro já tava morando em outro país. E o Wagner disse, eu acho que isso não é um EP, eu acho que isso é um disco. E o Axé de Fala, que foi o meu primeiro disco, tem 9 faixas, né? E a faixa que dá o nome ao disco é Axé de Fala. Então, através do Axé de Fala, eu consegui lançar o primeiro disco da minha carreira. Que agora eu estou prestes a lançar o segundo, né? E o Axé de Fala foi essa música que tomou conta que veio abarcando todas elas, né? Ela é um ponto de ligação do disco inteiro, assim, né? Acho que ela é uma síntese do meu sentimento, né? Eu queria que fosse meu primeiro disco fosse para tocar de maneira potente as pessoas, assim. Então, a Shed Fala, acho que tem isso na sua poesia, na sua melodia, então essa é a importância, assim, né? A Shed Fala me levou a ser um dos discos, né, mais de MPB mais reconhecidos nacionalmente, assim, né? Então, isso me levou aos Açorianos, me levou ao Teatro da URGS, né, no show de lançamento no Teatro da URGS, me levou a shows em outros lugares no Brasil, né? E de um músico completo desconhecido a um artista, né, a ser observado, né? Então, isso pra mim não tem, não tem explicação, assim, né? Do que é que essa música pôde me trazer, né? Enquanto artista, assim, né? E é isso, eu acho bonito isso porque ela teve um tempo, ela teve todo esse tempo dos meus 18 até os meus 28 para que ela surgisse, né? E é muito dar valor ao tempo também das coisas, né? As coisas precisam de tempo, né? E acho que a gente fala teve esse tempo aí para tomar corpo e tomar sentido e surgir, né? Como o meu primeiro disco e a música que é o carro-chefe desse disco.